Olá a vocês, estamos aqui com mais um programa Mais Inclusão, uma realização da TVC do Correio da Manhã, trazendo aqui para vocês novidades, experiências do mundo de luta do direito das pessoas com deficiência. Eu sou o Anderson Lopes, o seu medalhista paralímpico, trazendo aqui grandes novidades, trazendo grandes representações da luta de direitos para as pessoas com deficiência. E tratar o assunto mais leve, é isso que é a grande esperança que esse programa, feito com muito carinho para vocês, possa trazer aí com relação à luta, o direito das pessoas com deficiência. E nesse dia tão festivos, a gente está aqui com Mário Belo e Itamar, representando aqui o basquete em cadeira de rodas do nosso país. Mário foi atleta, Itamar também foi atleta e hoje vamos estar aqui falando um pouco de todo o aparato que trouxe ele aqui para falar dessa modalidade tão importante, né, Mário? Opa, Anderson, bom dia a quem nos assiste em casa. Dizer que é um prazer estar aqui contigo, viver esse momento, né? Quem diria, né? Nós dois aqui nesse programa. Pois é. E dar parabéns aí por esse programa espetacular que eu acompanho toda vez que lá tá apita no YouTube, eu corro para assistir. Ah, que legal, Mário. Fico feliz de tê-lo aqui, saber que a gente vai ter uma relação. Vocês vão saber aqui das novidades do mundo da cadeira de roda, do mundo do esporte paralímpico e do mundo do basquete. Mas estamos aqui também com meu amigo Itamar, mais conhecido como Itamarzinho, falar um pouco também do basquete, um pouco da tua vida, né, Itamar? Valeu, Anderson, bom dia. Feliz de estar aqui com vocês, né? Tanto com você como o Mário, que são meu amigo, depois que eu cheguei aqui no Rio, então vamos lá, vamos Maravilha, maravilha. O Mário Belo hoje está presidente da Confederação, né, Brasileira de Basquete e Cadeira de Roda, CBCP, é tanta letra, né, Mário? E o Itamar tá como técnico da Seleção Brasileira em Cadeira de Roda. Que posto máximo, né? É um posto máximo, mas muito difícil. Muito difícil. A gente vai estar discutindo. Mário, eu hoje estou aqui não como o teu amigo, mas estou fazendo uma entrevista saborosa, uma entrevista maneira, no sentido de a gente trazer para o nosso público que está nos assistindo e profissionais da área o mundo do basquete cadeira de roda, do esporte paralímpico. Então conta um pouquinho do Mário Belo aí para o pessoal. Isso, vou contar um pouquinho aqui da minha história, né? E em algum momento a nossa história, né, Anderson? Se cruzam. Isso, meu nome é Mário Belo, tenho 46 anos, né? Vou aproveitar para fazer aqui a descrição, né? Sou moreno, estou numa cadeira de roda, sou moreno, com uma camisa bonita, né, Anderson? Vinho aqui. Vinho, bonito. Vinho, cabelos pretos que já foram mais pretos, né? Dizer do trabalho da nossa Confederação Brasileira do Basquetebol em Cadeiras de Rodas, é um trabalho de crescimento, desenvolvimento, de renovação, né? Eu acho que hoje, como ex-atleta, né, ou como atleta que bate minhas bolinhas de vez em quando, olhar para nossa... É difícil falar ex-atleta, né? É difícil, o coração dói. Jogou o que, Mário? Joguei desde 97, né, passando aí pelo ACPD, Andef, ADES, então foi uma carreira aí... Direto sempre basquete? Sempre basquete de cadeira de rodas, até porque fui expulso, né, quando tentei ir lá pro tênis, tentei ir pro badminton, tua praia porque muita gente que tá assistindo fala assim, vou fazer esporte, mas não é assim, tem que ter um cacuete, vamos dizer assim, né? Exatamente, você vai conhecendo todas praticamente, e aí você vê aquela que melhor se adapta, né, a tua capacidade técnica, enfim, assim que eu fiquei no basquete e estou até hoje. Mas conta aqui pro pessoal, como o Mário Belo conheceu o mundo esportivo, da onde você veio, da onde você chegou, pro pessoal que está em casa saber da tua deficiência também, e te levou no alto maior posto do esporte paralímpico em cadeira de roda, que é o basquete cadeira de roda. Sim, eu conheci o basquete em 1998, né, Anderson? Eu estava 97, 98, no Espírito Santo. Apesar de todo mundo achar que eu nasci lá no Espírito Santo, não, nasci no Rio de Janeiro, em Niterói, ali no Antônio Pedro. Né? Com 3 anos eu tive poliomielite e aí a história se desenrola, vou pro Espírito Santo. Lá em 98 eu estava na praia, né? Estava lá na praia olhando assim... Na praia no Espírito Santo? Lá na Praia da Costa. Praia da Costa, lá eu tava vendo um pessoal de cadeira de rodas caminhando assim, né, tocando a cadeira, e na época era IREFES, né, na época era IREFES. É uma instituição? A CPD, isso. A CPD, antiga CPD, e aí eu ia no
caminho, na trilha ali dos cadeirantes. Falei, eu vou lá ver o que está acontecendo, aquele movimento. Cheguei lá, o pessoal estava na quadra, né? Sentou na cadeira, foi para a quadra, e aí foi paixão a primeira vez. De lá, então, não deixei mais o basquete de cadeira de rodas, né? Mas o pessoal tava treinando na quadra? Tava treinando Caramba, lá. Mário. O pessoal treinando basquetebol em cadeira de rodas. E eu naquela fomeagem de entrar logo na cadeira, o Martoni, que hoje é nosso coordenador de desenvolvimento. Forte abraço, Martoni. Nosso Martoni aí, professor Martoni, me acolheu lá, me abraçou. E aí eu comecei a ver o mundo de outra forma, né, Anderson? Porque o esporte... Na cadeira de roda. O esporte transforma. É isso que eu falei, ó. Na cadeira de roda começou a ver o mundo realmente rodando. Na cadeira de roda. Mesma história, né, Itamar? Como é que você chegou no Rio de Janeiro? Você tem uma história linda, dinâmica. Você vai conhecer como esse cara é poderoso, não só no basquete cadeira de roda, mas transformando a vida das pessoas com qualidade de vida. E o Itamar vem da onde, Itamar? Então, eu sou de Pernambuco, nasci em Pernambuco. Itamar Luiz, né? Para não esquecer. Luiz. Itamar Luiz. O tal não é belo, né? Isso, não é belo. Moreno, hoje com esse cabelo branco, né? Então, a barbinha branca. Barbinha branca. Eu tive pólio também, 1 ano e meio. Usuário de cadeira de rodas. Usuário de cadeira de rodas. A minha história é um pouco diferente, né? Do início do Mário para a minha. Eu, quando procurei uma associação, eu procurei em busca de trabalho. Eu queria muito trabalhar, assim como todos. E tinha quantos anos na época? 16 anos. Porque 17. a polio você esteve quando criança, 2 anos, 1 ano de idade? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então eu fui em busca de trabalho. Quando chegou a idade, na necessidade de ganhar dinheiro, eu queria trabalho. Então eu procurei muito o local e, como a gente está numa cadeira de roda, a gente na época tinha muito mais dificuldade do que tem hoje, né? Sim. Então eu encontrei uma associação, cheguei lá, vi o pessoal jogando, né? Jogando sempre o basquete. Basquete. Mas jogando basquete, tênis de mesa, eu acompanhei. Eu fui também atleta de tênis de mesa, joguei tênis jogou de bem, mesa. jogou bem, Itamar. Campeão regionais, campeão pernambucano. Era quanto? Você e mais um? A gente então, brinca assim, porque no começo do esporte paralímpico era assim mesmo, era uma coisa artesanal, né? Isso. Então eu não tive assim, uma paixão pelo esporte. Eu queria trabalho. Certo. Tá? Mas a partir daí que eu comecei a conseguir um espaço para trabalhar, então veio a necessidade não só de jogar o basquete, sim de construir o material que se faz do esporte. Peraí. Então vamos pro público que está em casa. Construir o quê? Construir a cadeira de roda, construir a muleta. Então você não queria só jogar, você queria fazer o equipamento esportivo. Olha aí. Isso em que ano isso? Isso aí em 93. Que aventura. 92. Então minha música, quando eu entrei, que eu vi todo mundo jogar, eu achei a cadeira muito interessante. Eu não tinha uma cadeira boa. E aí fui buscar informação como é que faz para ter uma cadeira. E a cadeira era muito cara na época. Para que vocês estejam em casa, a gente vai tentar depois trazer imagem para vocês. A cadeira de basquete de cadeira de rodas, ela é totalmente diferente de uma cadeira de atividade de uso diário. Da cadeira que vocês estão dando. Qual é a diferença? Muita coisa. Começa pelo tamanho, que ela é feita sob medida, né? A leveza da cadeira, para quem está nos ajudando, levantar a cadeira, para botar no carro, para pegar um ônibus. Então, a cadeira é totalmente diferente da vida diária. Então, foi essa a minha busca. Quando eu botei o olho na cadeira, eu disse, cara, eu tenho que ter uma cadeira dessa. Mas quando eu vi o preço, eu disse, não. É muito caro. Então, aí vem a preocupação. Pô, mas por que é muito caro? Então, naquela época, isso... Anos 90, eu fui ver o que é que significava esse preço de uma cadeira e qual material era usado. Então veio a preocupação, eu disse, pô, quero fazer essas cadeiras aí. Quero ter primeiro a minha. Mas você já trabalhava com solda? Não, na realidade, eu acho que quando eu nasci, eu já tinha alguma coisa de já produção. Era um dom, caramba. Era um dom de produzir. Eu sempre gostei de produzir. E mesmo com a polio, né? Mesmo com a polio. Eu produzia meus próprios brinquedos. Minha mãe nunca comprou um brinquedo para mim. E se ela comprasse um, eu copiava 2 para meus irmãos. Ai, que legal. Então é uma coisa que sempre esteve bateu no teu coração. Então bateu. Então foi aí meu caminho para o esporte. E aí, Rio de Janeiro? Então, o Rio de Janeiro foi uma necessidade que eu tinha, que eu queria voar um pouco mais alto. E todo mundo falava Rio de Janeiro e São Paulo. Então eu conheci a Andef, né, a Associação de Niterói, e
eu vi lá que eu tinha oportunidade. Se eu viesse por Rio, eu ia conseguir algum espaço maior do que eu tinha lá em Recife. Então eu já na época que eu vim para cá, eu já participava de uma oficina de produção lá de cadeira de roda, que foi eu mesmo que montei. Caramba, Itamar, e aí eu vim pro Rio para fazer parte da oficina que a Andef tinha, né? E vi a necessidade. Na Aventura. Na Aventura. Olha, tá vendo você que está em casa, que quer buscar aí uma profissão, o Itamar veio buscar trabalho numa associação de pessoas com deficiência. Isso. E conseguiu muito mais, conseguiu um aparato para a sua vida. Parabéns aí, Itamar. E Mário? Mário chegou ao Rio de Janeiro, começou a brincar de basquete, sério, e aí? Na verdade, o que me trouxe pro Rio foi o basquete também, né, em cadeira de rodas. Em uma das competições, né, que eu participei, eu fui a primeira vez, né, com o Girefes, nós jogamos contra a equipe da Andef, né, e ali toca contato, não como hoje, que tem as ferramentas, né, digitais, mas trocamos contato e eu falei, cara, botei na minha cabeça, eu tenho que ir pro Rio. Mais ou menos igual a Itamar, eu tenho que ir pro Rio e quero jogar nessa equipe, na Andef que eu quero jogar. E cheguei no Rio, né, e fui direto procurar a Andef, não teve jeito. A referência que eu tinha, né, vou direto procurar a Andef. Você e uma mochila? Eu ia a mochila, eu ia a sacola do mercado. Aí eu só sabia que meu pai morava aqui. Na cara e na coragem. E nessa época você fazia o uso de muletas ainda, né? Isso. Hoje eu também uso muletas, mas... Muito pouco. Pouco. A cadeira de roda é mais versátil. Eu até brinco com o Itamar que eu fico todo descoordenado usando a muleta, né? Mas assim, Anderson, eu tive a minha primeira experiência mesmo para valer, né, com basquete, competição mesmo, foi através da Andef. Cheguei também, tive a oportunidade de emprego, né? Eu lembro que na época eu converso com as pessoas, eu lembro que dos 3, né, daquela faixa de idade para estudar, eu tive pouca oportunidade. Então a Andef abriu as portas e eu, naquela época, lá em 98, 99, tinha as barcas, né? Sim. Ele passa para um lado, passa para o outro, e eu fazia muito aquele caminho e pegava os jornais, né? As pessoas no final pensavam que eu vendia o jornal, na verdade, eu estava colocando em dia o tempo de estudo que eu não tive a oportunidade lá atrás. Olha que interessante você que está em casa hoje, né? Pessoas simples, posso falar assim? Claro. Que teve um objetivo. Tiveram muitas propostas na vida de fazer coisas que, de repente, não chegaria ao esporte paralímpico. Um se especializou em equipamento, em técnica, e o outro em administração esportiva. Hoje vocês têm uma ferramenta que é daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais do basquete cadeira de roda, mas, tipo assim, vocês não abriram mão do sonho de vocês. E a pessoa que está em casa, está deficiente, qual a dica que você fala aí para elas? Anderson, eu posso dizer assim, mas eu digo com orgulho, não é para que se sintam pena, mas com orgulho. Talvez, e eu ouço muitas você dizer, olha, Deus me marcou para não perder de vista. Eu posso dizer com orgulho e com propriedade. Talvez se eu não fosse uma pessoa com deficiência, talvez eu não estivesse aqui para contar a história. Aí. Porque a vida ela te oferece vários caminhos. Eu acho também que eu não estaria aqui. Deus deu a oportunidade de eu lançar um disco, ganhar uma medalha paralímpica para ter a oportunidade de estar conversando com o pessoal em casa, né, Itamar? Então, porque o mundo ele te oferece várias coisas. Várias. E lá no orfanato que eu vivi, hoje não tem. Peraí. Orfanato, isso aí você não contou. Isso. O público tá em casa. Orfanato. É isso, porque dos 5 anos até os 18 eu morei no orfanato. Sério, mano? Jesus Cristo Rei, lá em São Francisco, no Espírito Santo, né? Campo Grande. Então lá, fiz vários amigos. E hoje, vários daqueles amigos não estão entre a gente. Que barato. Tipo assim, você não usou da tua deficiência para ser um pobre coitado. Você usou a sua deficiência para ser um trampolim de esperança. Exatamente. Você tem 2 caminhos. Ou você luta ou você se entrega. Eu lutei. E consegui conquistar. Itamar, e aí? Mário tá aí, lutou, chegou no Rio de Janeiro. Você foi construir as suas oportunidades, correto? Sim. Eu falo para todos que usam uma cadeira ou que tem algum tipo de deficiência, que essa deficiência ela pode ser deixada um pouco de lado e você viver sua vida, né? Porque há uma vida, independente de você estar numa cadeira de roda, uma muleta, qualquer coisa. Então, aquele pouco espaço que você tem, você esqueça que você é um cara que anda de cadeira ou qualquer coisa e passa a conquistar
há sempre alguma coisa para a gente conquistar. Legal. Tá? Eu penso sempre, olha, se eu quiser subir uma escada, quiser ir até lá no telhado, eu vou conseguir. Só que eu vou ter que pensar um pouco mais. Mas aí esse programa serve para isso, porque aonde tem uma escada, tem um impedimento e tem uma quebra de barreira. A gente está aqui para mostrar para a sociedade que é muito mais fácil ter uma rampa do que uma escada. Sim, mas para ter a rampa, alguém tem que pensar, não tem? E às vezes a gente fica esperando que os outros pensem por nós. A gente nunca pensa que pode incentivar alguém a construir aquela rampa para a gente conseguir. A gente simplesmente quer que alguém pense pela gente. Eu acho que isso é mais importante. Isso foi uma busca que eu tive na minha vida. Eu não vou deixar ninguém pensar por mim. Eu vou buscar meu espaço. Então foi assim minha entrada no esporte, foi assim minha entrada na linha produtiva. Por que alguém tem que construir a minha cadeira? Por que eu não posso construir a minha cadeira? A tua cadeira hoje é construída por você? Por mim, porque eu sou um cara muito baixo, tenho uma deficiência. Olha agora, para conhecer o Itamar Luiz. Ele faz equipamentos e hoje é um dos maiores construtores de cadeira de roda adaptadas desse país, né, Mar? Porque talvez se eu tivesse sentado aqui numa cadeira comum, você só estava vendo minha cabeça, né? Porque eu sou pequeno, então minha cadeira é adaptada para o meu tamanho. Então isso é muito importante. Então você especializou em equipamentos adaptados? Adaptados. Que legal, olha, mano, e um nicho, né? Isso. Ó, e você que está em casa aí pensando que a roda parou, mentira, a roda tá funcionando, a roda às vezes é um novo propósito. Eu quando nasci também com minha paralisia cerebral, a minha mãe, não faz isso, não sei o quê. Não, eu muito pelo contrário, queria dar a volta por cima, eu tinha dificuldade de conseguir alguma coisa, eu treinava, criava habilidade para poder fazer tudo com uma mão só. E hoje, né, a gente é referência nesse tema e nesse assunto. Então eu tenho certeza que o nosso público que está vendo o programa Mais Inclusão vai pegar duas referências, não só para o esporte, mas principalmente para a vida, né, Mário? Ô Anderson, estamos nós três aqui, né, batendo um papo, e temos em comum que as nossas deficiências nos abriram portas, que poderia nos limitar. A deficiência vai te limitar, não. Não ficou acomodado. Nos abriram portas importantes. E o que legal é a gente, tipo assim, a pessoa pensa que é fácil, não é fácil. Não. A gente tem 10 vezes mais dificuldades, mas a gente consegue usar a nossa sabedoria e logicamente, às vezes, o Itamar estava falando aqui, eu fui buscar um emprego. Muitas vezes não dá um emprego para a pessoa com deficiência pensando que ele vai atrasar. Está enganado, porque a gente sai 2, 3 horas antes para poder fazer um estudo. Chegar no horário. No horário, né? Porque a gente sabe da dificuldade de acessibilidade nesse país todo, né, Mário? É verdade, a dificuldade ela existe, você, como eu falei, pode baixar a cabeça, pode enfrentar ela de frente. Vamos para cima. Eu acho que é isso. Hoje estamos aqui, o Anderson medalhista paralímpico, eu não tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção, aliás, né, num evento teste fui convocado, mas para competir não, mas hoje como o gestor aí mais jovem, né, de nossa confederação, que existe desde 14 de dezembro de 1997, hoje tem uma responsabilidade de dar, fornecer as condições para que nós atletas vão buscar as medalhas. E o Itamar, né, o grande aí, nosso técnico, né, que é responsável aí por padronizar, né, as nossas seleções e formar novos treinadores. Ou seja, estamos em posições privilegiadas. Mas aí agora a gente no próximo bloco vai contar essa história maravilhosa, revolucionária, que fez da vida de vocês um instrumento para mudar a vida dos outros. Aguarda aí, o Mais Inclusão volta, Correio da Manhã TVC. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Olá vocês, estamos de volta com mais inclusão, uma realização da TVC do Correio da Manhã. Nesse dia tão especial, estamos falando aqui de basquete em cadeira de roda, de esporte paralímpico com duas feras, dois grandes amigos, trazendo aqui o mundo do esporte para você que está em casa, querendo de repente virar um atleta e não sabe, a gente vai dar aqui as dicas importantes da maior modalidade esportiva paralímpica do Brasil e a maior do mundo, que é o basquete em cadeira de rodas. E para estar aqui nesse segundo bloco, estamos aqui com o amigo Mário Belo, Itamar, falando um pouco do esporte para a pessoa com deficiência. Falamos da vida, falamos de como surgiu o esporte e a Confederação, né, Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas. E essa decisão, Mário, foi como? Não foi matéria fácil, né? Então, Anderson, primeiro dizer que foi de conhecer a realidade. Você sabe que antes de concorrer à presidência da Confederação, eu rodei o Brasil, né, com um telefonezinho. Peraí. Como isso? Existiam os campeonatos e você criou um produto, você criou uma maneira de se comunicar com os clubes, como é que foi isso? Não, exatamente, porque as transmissões, elas são muito importantes. Só que há alguns anos atrás não se tinha esse aparato que hoje tem a CBBC TV, por exemplo. Começou lá com o Mário Linguiça, Mário Baltar, lá de Brasília, né? Depois veio o Basqueteiro de Plantão, que eram as transmissões ao vivo dos jogos, rolando os campeonatos de basquete de cadeira de roda, e o pessoal queria transmitir pro pessoal que está no interior desse Brasil afora, não conseguia ver, é isso? Exatamente. Aí o Mário ficava lá com o Itamar, com o computadorzinho dele, correndo para um lado para o outro da quadra, mostrando ali, depois editava e mostrava para todo mundo. Por quê? Os atletas, eles partem de suas casas e deixam seus familiares. E o familiar fica ali aflito para ter alguma imagem, para torcer, para aquela coisa toda. Só que tudo é muito caro. Então, na época, depois do Basqueteiro de Plantão, que era um blog que fazia as transmissões, eu assumi ali o BCR Brasil, junto com o coach Josias, mandando um abraço aqui para o coach Josias, e fizemos ali o BCR Brasil. E aí era mochilinha nas costas, porque não tinha patrocínio, não tinha dinheiro, não tinha nem pro lanche, e rodávamos o Brasil conhecendo. Peraí, então, você pegava um ônibus, sabia onde era o calendário de competição, e você começava, então, aí, por vontade própria, transmitir os jogos para aqueles que estavam em casa e não tinha condições de estar vendo aquele jogo, é isso? Exatamente. Caramba, Mário, que e não bastava transmitir, tinha que narrar também, porque você tinha que contextualizar o que estava acontecendo. Que legal. Aí começamos ali, e aí me fez conhecer a realidade do basquete em cadeira de roda. Do Brasil. Do Brasil. E Bahia, Pernambuco, literalmente rodei o Brasil. E também acabei ficando mais conhecido, porque até então era um atleta mediano, né? O Itamar me botava pouco para jogar, na verdade. Me dava 1 minuto de quadra. No clube, né? No outro clube ainda. 1 minuto de quadra, né? Mas tudo bem, depois... E queimando terrões, né, Itamar? Mas vamos lá. Voltando aqui, então isso me fez ver a realidade. E a realidade é que o nosso basquete de cadeira de roda precisava evoluir. Precisava crescer dentro de quadra, precisava dar mais espaço aos atletas, empoderar as estrelas do jogo, né? E aí eu falei, olha, chegou minha vez. Que legal. Para você que está em casa e entender o mundo do esporte paralímpico, o basquete é uma grande ferramenta, não só de atividade física, mas principalmente de competição, porque os jogos são sérios. E aí o Itamar, já como técnico, né, de clube, que o Mário foi atleta certo? Me dava Itamar, 1 minutinho de quadra. De clube. E aí, de fabricante de cadeira de rodas adaptadas, pode ser assim, para técnico, como é que surgiu isso aí? Então, como eu falei no início, a minha necessidade, quando eu entrei aqui, eu vi que eu conhecia a modalidade, que eu conhecia o esporte, e vi a necessidade de a gente ter o material, eu comecei a ver exatamente um pouco disso que o Mário viu.
que a gente tinha pouco como é que a gente acesso à qualidade de material. Então a gente precisava juntar tudo. Então não adiantava você ter um material um pouco melhor e não ter um treinamento que te desse condições de você fazer o esporte com qualidade. Então foi uma busca. Foi uma busca, então estudando ali, eu discutia muito, porque eu sempre gostei de esporte. Sempre gostei de esporte, sempre acompanhei. E também não foi um atleta de alto relevância? Não foi um atleta de excelência. Eu tive em algumas competições nacionais, em competições regionais, eu joguei basquete há muito tempo, né? E fui conhecendo a necessidade de a gente melhorar a qualidade técnica. Isso fez com que eu virasse técnico. Eu disse, não é possível que a gente... Eu quero ensinar os caras a usar a cadeira que eu fabrico. Que legal. Né? Então, foi essa a minha importância. Quando o Mário fala que jogou 1 minuto, é porque eu sempre notei nele que ele era muito inteligente. Ele podia não ter uma qualidade física que era importante para ele jogar 45 minutos. Mas se eu usasse ele 1 minuto, eu já fui campeão, já ganhei medalha, já ganhei espaço, botando ele para jogar 1 minuto. Porque ele tirou a bola importante. Naquele mesmo momento. E o pessoal que está em casa, professor de educação física, fala um pouco desse mundo do basquete. Então, o mundo do basquete, assim como o esporte de uma maneira geral, exige que você seja profissional. Né? Então é importante, a gente precisa cada vez mais de profissionais como eu. Como o próprio Mário, que ele está numa cadeira de roda. Porque quando para você que está em casa, quando ele fala assim, é porque a gente abdicou da nossa própria vida em prol de outras pessoas. A gente não é o profissional que fica ali naquele horário de trabalho. A gente pensa a pessoa com deficiência, esporte paralímpico, 24 horas, né? Isso aí. Então é importante, como eu falei no início, que é importante que a gente pense, que a gente estude, que a gente pesquise, porque existe um mundo legal e a gente pode chegar até lá. A gente pode chegar naquele... Parece ser um obstáculo, mas não é. Não é. Eu acho que a gente sai um pouco da cadeira de roda, né? A gente fica pensando muito na cadeira de roda o tempo todo e a gente fica em cima dela e não se mete o suficiente. Eu acho que a gente pode, sim, estudar bastante, querer fazer diferente. Eu acho que foi o que o Mário fez quando pegou o celular e a mochilinha dele e acompanhou todos os jogos, que não é fácil. Acompanhei muito ele nessa luta, né? De estar viajando de ônibus, de estar descendo, de estar dormindo numa cadeirinha pequena de ônibus para conquistar o que ele conquistou. É que eu falo, eu acho que vale a pena você tentar. Não vai ser fácil, mas você consegue. E o grande barato disso é que o Mário, ele não foi querer ser presidente da maior confederação esportiva do país. Ele foi tentar levar a informação dos basqueteiros, dos basquete, cadeira de roda, para aquele que estava sem acesso, né, Mário? Isso que é o mais bonito. Na verdade... Até presidente foi consequência. Eu digo que foi quase empurrado, né, porque na verdade eu não queria, né, mas eu queria que as coisas acontecessem. Então foi quase empurrado e aí depois eu fui aceitando a ideia que se você estiver de fora, você não muda. Você precisa arregaçar, repete essa frase, você está de fora... Você não muda, você tem que estar dentro da estrutura para poder... Vivendo, sentindo. E depois de conhecer a realidade nos estados, eu pude colocar em prática o sonho. Eu sempre tive um sonho de ter um basquete melhor. E você tem que ter pessoas para acreditar no teu sonho. É uma equipe. É uma equipe. Você tem que ter o Anderson para acreditar no teu sonho, você tem que ter o Itamar para acreditar que é possível. Né? Vou citar aqui, você me permite aqui citar a nossa diretoria, que é o Silvio, né? O Alexandre e o Will, que são pessoas que acreditaram no meu sonho. Manda um abraço aí para eles, olha. Um abraço aí para o Will, para Silvio, Alexandre, para todos os dirigentes e atletas do basquete de cadeira de roda, espalhados por todo o Brasil. Então, a partir dali, Anderson, eu coloquei na cabeça, olha, eu tenho um sonho. Quem acredita no meu sonho? Chega para cá. Quem embarca? Quando estava sozinho, de repente estava cheio de gente. Você acredita no meu sonho? Então me ajuda a realizar. E o grande barato, quem pegar aí do primeiro bloco vai ver um cara simples, um cara humilde, um cara órfão, né, que viveu no orfanato por 18 anos e depois teve uma vida para ficar só reclamando. Você tinha condições de ficar só reclamando da vida. Reclamando. Sentado numa cadeira de roda, né? Sentado numa cadeira de roda. Tem até uma música assim. Mas resolveu
fala dar um basta. E não é um basta só para mudar a vida do Mário, mas é para mudar a vida através de uma modalidade que é o maior barato. Daqui a pouco a gente vai botar cenas aqui do basquete em cadeira de roda, como é dinâmico, como é astral e como é o esporte número 1 do mundo, o basquete cadeira de roda. Olha a tua responsabilidade agora, Mário. É verdade, Anderson. E assim, a pedra fundamental foi entender que sozinho eu não consigo. Precisava de pessoas que acreditassem. A nossa estrutura hoje, Anderson, é de delegar. Dar a oportunidade para que todos possam crescer juntos. É você ouvir as pessoas. E foi isso que aconteceu no basquete. Em 3 anos aí, né, Itamar? Eu, como o gestor mais novo de toda a história do basquete de cadeiras de rodas, cheguei com 42 anos, 41, 42 anos na presidência da CBDC. Um garoto ainda novo ainda. E as pessoas, mas Mário, você não cansa? Não, porque eu tenho pessoas capacitadas e dou a condição das pessoas trabalharem. Né? Hoje, se você entrar no campeonato, né, Itamar, de basquete, você vai ser difícil achar o presidente. O presidente está lá no meio dos atletas, está lá conversando, está ouvindo. Está querendo entrar em quadra técnica. Querendo entrar em quadra. Quando você ouve, Anderson, você sabe disso, você é gestor, você sabe. Quando você ouve, você pega mais conhecimento e aplica na prática. É isso que aconteceu. É esse que é o grande barato, né, Itamar? De você aplicar aquilo tudo que a vida te ensinou e você poder fazer com qualidade. Hoje as pessoas que veem o mundo da pessoa com deficiência, quem está assistindo o nosso programa Mais Inclusão, não sabe como é que é gostoso esse mundo. Às vezes eu fico brincando e falando como é maravilhoso esse mundo da pessoa com deficiência. A pessoa deve estar em casa ficando, está doido. Mas a gente vive isso 24 horas, a gente vive a nossa deficiência. A gente sabe que isso aqui é um dom, muitas das vezes, dado por Deus para mudar não só a nossa vida, mas mudar a vida dos outros, que é mais importante, correto? Correto. E o Mário fala que a gente precisa ter pessoas que acreditem, com certeza. Começar pela sua família, né? Que acredite em você, que está em casa, que está deitado, que muitas vezes acha que não consegue fazer, mas tua família acredita. Acredita. E sua vitória vai contagiar muita gente ao teu redor. Porque, aquele cara consegue. Então, o esporte é muito isso. O basquete em si. Se você acreditar que você pode chegar a fazer alguma coisa, que não seja só ficar sentado numa cadeira de rodas, com certeza vai contagiar muita gente, vai promover, né, um movimento. Legal. Né? Vai promover um movimento com as pessoas que estão em casa, que não conseguem ir até uma praia, que não conseguem pegar um ônibus, mas não tem ônibus adaptado para todo mundo. Mas tem ônibus adaptado. Tem ônibus. Ele não tem com facilidade, mas tem. Mas espera, paciência, que a gente conquista o espaço que a gente quer. A gente tem aqui 1 minuto e meio para terminar esse bloco, e aí de fabriqueta de cadeira de roda, de um cara de Pernambuco, né? Mudou a vida aqui para o Rio de Janeiro, construiu família, alicerçou como um grande guerreiro, não como medalhista paralímpico, né? Ao qual não teve oportunidade porque você migrou para uma outra hora e de repente caiu no teu colo, técnico da seleção brasileira de basquete cadeira de roda. O que é isso, Itamar? Cara, eu não sei nem te explicar direito exatamente como tudo. Então, quando eu comecei em Recife, Pernambuco, eu assumi o meu lugar do técnico, assumi o lugar do clube. Do clube. E aí eu comecei querendo fazer exatamente isso que eu comecei falando, fazer diferente. Né? Então, você é quase o único técnico em cadeira de roda do Brasil. Na época, hoje, né, Mário? Já tem alguns, mas ainda é muito poucos. Então eu queria fazer diferença, porque era uma forma, como o Mário fala, para você mudar, você tem que estar dentro. E se você quer estar dentro, você tem que trabalhar. Então, sempre trabalhei muito. Então, isso fez com que eu ganhasse vários títulos como técnico de equipe. E me levou a chegar à seleção brasileira. A primeira seleção brasileira que eu estive, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tive a oportunidade de conhecer outro mundo, e eu vi que o Brasil está muito distante. O Brasil sempre esteve muito distante na modalidade de basquete.
Mas eu disse, é possível. No esporte paralímpico, vocês acompanham o programa, a gente está em alta, mas no basquete ainda não engrenou. Não engrenou. E aí eu comecei a pensar diferente. Eu disse, a gente precisa não fazer só o basquete de seleção. A gente precisa fazer o basquete nos clubes. Então essa é a minha busca hoje, junto com o Mário. Na base? Na base. Que legal. A gente tem que tirar as pessoas de cima da cama, a gente tem que colocar as pessoas para fazer a modalidade para que a gente possa, então, chegar melhor a nível internacional. Tem medalha para a PAN, já estive em três, né? Até eu mesmo expor. Três Paralimpíadas, então tem um conhecimento suficiente para que a gente possa fazer a mudança. E hoje o basquete de hoje, ele tem passado por uma mudança, onde a gente está trabalhando muito com as pessoas que querem chegar, e essa é a busca, né? Hoje é alto rendimento. Então, isso. A gente está em busca de melhorar todos os dias. Então, pegar esse gancho aqui no terceiro bloco, daqui a pouquinho, não sai, vai lá, toma uma aguinha, a gente já está de volta com mais inclusão, com essa esfera do basquete cadeira de roda. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Olá vocês, estamos de volta aqui com mais inclusão, uma realização da TVC do Correio da Manhã, para a gente desmistificar alguns temas relativos às pessoas com deficiência, falar um pouco de cidadania e muito de inclusão. E esse programa foi feito para você, para a gente estar tratando aqui diariamente de assuntos da nossa luta de direitos. Você que está em casa, ficou uma pessoa com deficiência, não sabe o caminho a ser tomado, a gente está aqui para dando vários exemplos, dando a fórmula do bolo, vamos dizer assim, de como conseguir uma vida com sucesso. Mesmo sentado numa cadeira de roda, você que é uma mãe que tem um filho com deficiência, a gente está aqui para te servir, então a gente vai deixar os nossos contatos para tirar dúvidas, para participar do programa e sugestões também para que a gente possa ter a cada dia um programa mais dinâmico e melhor para você que está em casa. Então a gente agradece a Deus a essa oportunidade. Eu sou o Anderson Lopes, seu atleta paralímpico, com os nossos convidados aqui, Mário Belo e Itamar, falando de esporte paralímpico, falando de vida, falando de pessoa com deficiência. Eu queria primeiramente aqui, nesse último bloco, transmitir para vocês o carinho e o respeito que tenho pelos dois, a admiração profunda, não só como amigo, mas principalmente, Mário, pelo profissional que vocês se tornaram, de servir de exemplo para milhões de pessoas nesse país que buscam uma oportunidade. Vocês, mais do que ter oportunidade, vocês construíram a própria oportunidade de vocês. E o mais bonito agora, vocês estão construindo outras oportunidades para essa galera do país inteiro que se torna pessoa com deficiência e através do basquete, através da modalidade de esporte paralímpico, pode mudar a sua própria vida
e agora pode mudar a vida da sua família, da sua região e ser um exemplo. Porque eu costumo falar, Mário e Itamar, a medalha que a gente bota no peito é ouro, prata ou bronze, mas é uma medalha que tem um significado extremamente importante, que é a medalha do reconhecimento dessa galera toda junto, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E por trás de um basqueteiro, de um atleta paralímpico, tem uma equipe, tem uma confederação esportiva, como é a sua do basquete cadeira de roda, que você ganhou com muito afinco, Itamar hoje ocupando o maior posto de técnico da Seleção Brasileira de Basquete cadeira de roda. O resultado vai vir, mas o mais importante é essa medalha que eu costumei a falar, que não é ouro, prata ou bronze, é a medalha da cidadania. E hoje a sua responsabilidade, Mário, é gigantesca, de controlar aí uma confederação que tem quantos filiados? Quantos clubes tem, mais ou menos? 64 filiados. 64 times, vamos dizer assim, né? Equipes nesse país afora. Para esse cara aqui escolher 12. Entre 700, mais de 700 atletas. 700 atletas escolher 12. E tem que ser 12 diferentes classes, que no basquete tem, né? É a funcionalidade do esporte. Como eu falei anteriormente, a gente quando compete no esporte paralímpico, a gente ganha uma classe para poder competir de igual para igual. E no basquete tem esse equilíbrio de pontuação também. Eu não quero entrar no mérito agora do papo, que é um assunto extenso, mas eu acho que você tem que mandar um recado importante, não só pro basquete, mas principalmente para os clubes, que o esporte está aí, que a Confederação Brasileira de Basquete Cadeiras de Rodas está aí, quer fazer um diferencial. Como é que faz esse diferencial, Mário? Então, antes, você falou muito bem, você foi muito feliz quando falou de oportunidades, né? Eu, antes de entrar nessa questão mais técnica da confederação, já que meus agradecimentos a todos que me ajudaram na minha caminhada, que não foi fácil. O Anderson está aqui, né? Eu vou rasgar a seda para ele aqui, que foi um cara que me ajudou tanto, né? Eu não poderia deixar de agradecer pelas oportunidades que tive lá quando cheguei no Rio, meio que perdido ainda, né? Achei na Andef a minha casa. Então, a toda a família Andef, meus agradecimentos. Agora, você tem uma confederação que é tida como a maior não só no número de praticantes, né? A maior porque é a que tem mais visibilidade. Meus amigos presidentes de outras confederações não fiquem com ciúmes, né? Mas é a modalidade que vende mais ingressos nos Jogos Paralímpicos. Hoje nós temos 64 filiados, tendo quatro federações e ligas. E federações estaduais? Isso, federações como a FBA aqui, que a Federação de Esporte Adaptado do Rio de Janeiro, muito atuante, agora com o presidente Bruno, né, mandando meu abraço aqui para ele. Abração, Bruno. Bruno Max. Agora, Anderson, tem a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeiras de Roda, a CBBC, ela tem um segredo. Eu vou contar para você que você não vai conseguir. Breaking news, hein, Itamar? Você não vai descobrir esse segredo. Qual é o segredo? Mas eu vou entregar. Sério? Eu não sou baú para guardar segredo. Breaking news, hein? Anderson, quando você faz as coisas pensando que é você que vai utilizar, esse é o segredo. Coloca como se fosse para você. Então, fala pro pessoal lá agora. Eu hoje já não jogo os campeonatos da CBBC. Né? Jogo os campeonatos estaduais, jogaria até para que a barriga não cresça muito, mas os campeonatos da CBBC eu não jogo. Mas eu faço como se eu estivesse jogando. Esse é o combinado da nossa diretoria. Vamos fazer o basquete como se fosse para nós. Não tem como dar errado. Legal, com certeza. Eu vou querer sempre a melhor medalha. Eu vou querer sempre a melhor estrutura, porque é como se eu fosse utilizar. Então a vontade de fazer diferente veio daí. Olha, temos como fazer diferente. E você, quando fala assim, vamos fazer diferente, para o pessoal que está em casa, você administra quantos campeonatos nesse ano aí? São 7 campeonatos. Brasileiro? O calendário começa em maio agora com a Supercopa Feminina e vai até o final do ano com a Copa de Acesso. Campeonato Brasileiro Masculino, Feminino. Quantas divisões? Sub-23. Nós temos 2 divisões e 5 regionais. Caramba! Aí você fala no macro, campeonatos brasileiros, 7 campeonatos. Então, agora, poderia ser mais difícil para administrar se eu me fechasse. Se eu quisesse pegar a caneta e falar, eu mando em tudo. Mas quem me conhece sabe que não é assim. Então hoje... É uma gestão aberta, né? Vivemos uma lua de mel com o basquete e cadeiras de roda, por quê? As pessoas se sentem valorizadas, né, Itamar? Os atletas sabem que podem treinar, que podem chegar na seleção pelos seus próprios
próprios méritos. Méritos. Então, assim, esse é o segredo. Faça como se fosse você a utilizar. Eu não utilizo. Hoje eu jogo os campeonatos estaduais, jogo pela CADEF, né? CADEF Fluminense aqui do Rio, jogo pela ADFIL Tigres de Umuarama, lá do Paraná, mandando um abraço aí. Além de cartola, você ainda quer brincar de basquete? Exato, ainda? porque senão a barriga cresce, né? A barriga cresce. Atividade física é boa em todas as etapas. Mandando um abraço aí pra toda a galera da ADFIL, Tigres de Umuarama, da capital da amizade, O Itamar Umuarama. vai querer te convocar pra seleção. Não, Tem uma patente dele aí. Ele já sabe que no momento que não sou eu, Anderson. Não, mas ele dizer. falou aqui que joga um minuto e você arrebenta, pô. É bom aí, dizer, Anderson. Já deu a cantada. É bom dizer que um dos compromissos da nossa diretoria foi de que assumiu a gestão, você não está mais convocável. Ah, boa. Isso vem numa linha, né, muito seguindo a linha do CPB, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro, o presidente Misael, que apoia o basquete aí, é um apaixonado pelo basquete de cadeira de rodas. Aproveitar o espaço para agradecer aí a Loteria Ascad, que também apoia, que a partir desses apoios que dá a oportunidade do crescimento, de melhor estrutura. Então, assim, essa situação de não poder ser convocado, não é que não pode, eu me tiro da condição de convocável. Eu tenho que administrar. E você que está em casa aí agora, aproveita aí embaixo, tá, as redes sociais aí da Confederação Brasileira de Basquete Cadeira de Roda, aproveita aí os contatos, entre em contato com essas feras para conhecer não só por dentro, mas todo mundo do esporte paralímpico em cadeira de roda, que é o basquete aqui que eles estão representando. Então tá os contatos aí agora. Você lembra da historinha lá do segundo bloco, né? Do mochila nas costas e vamos transmitir os jogos. Hoje a CBBC transmite todos os seus campeonatos com alta tecnologia. Caramba! Transmissões com replay, transmissões. Se você olhar aí... E o Mais Inclusão vai ter que estar junto aí nessa transmissão. Tem sempre lugar para quem quer mudar. Top, Itamar! Vamos. Então assim, hoje você vê, antes você tinha que mostrar no celular. Hoje todos os campeonatos da Confederação... Que legal. Porque... Valorização de esporte. Eu gostaria que tivesse isso quando eu estava na quadra. Então o cara que está começando hoje, entrou no campeonato regional lá no norte do país, vai ser transmitido. CBBC TV vai estar lá. Olha, compromisso ou já está acontecendo? Já está acontecendo. Que legal, mano. Tivemos em Mato Grosso do Sul em 2021, né? Estamos em 22. Levamos lá a CBBC TV. Né, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pô, e o Itamar hoje, por exemplo, Itamar, como é que tá a galera da seleção brasileira? Como é que tá isso daí? Então, nós começamos em 2021 com um novo basquete, né? Uma nova fase. Uma nova fase do basquete, onde entra a palavra que o Mário falou, faça aquilo que você gostaria que fizesse por você. Tá? Como eu fui técnico de basquete, como eu sonhava e queria muito colocar os jogadores na seleção brasileira, e tinha que treinar, sábado, domingo para poder chegar, e muitas vezes a gente não tinha oportunidade, e aí ficava perguntando por que não tem oportunidade. Então assim que a gente assumiu, segurando aí as palavras do Mário, a gente hoje tem na seleção brasileira um tratamento com os atletas, exatamente aquilo que a gente gostaria de ser para a gente. Você tem que treinar, você tem que ser bom para que você esteja na seleção. E você está acompanhando todo esse processo. Todo o processo. E hoje a gente tem jogadores aí, uma renovação espetacular, com jogadores do Norte, com jogadores de todo o país, entendeu? Que há algum tempo isso ficou parado. A gente ficou muito no centro, São Paulo, Rio, né? São Paulo, a gente não tinha uma abertura como tem hoje. Hoje o Brasil inteiro tem jogador na seleção. O sonho está crescendo e à disposição para todo mundo que consegue sonhar. Que legal, eu tô vendo vocês falar, eu tô aqui mais perto deles. Cara, é um brilho no olho, a gente vê que é estampa de ouro, é um brilho que te motiva a falar de uma coisa legal, que é o basquete cadeira de roda, que é o esporte paralímpico, que é a pessoa com deficiência, que me motiva cada vez mais fazer esse programa aqui com qualidade para vocês, de trazer experiência bem aberto. Porque muitas vezes a gente vai lá numa palestra de esporte paralímpico, uma palestra de pessoa com deficiência, o tema se torna pesado. A gente quer trazer aqui para vocês de forma bem tranquila, com gente experiente. Aqui o Anderson está em 52 anos que eu sou um paralisado cerebral assumido.
Temos 2 aqui que estão mais de 40, 50 anos na cadeira de rodas, sequela de poliomielite, e estão aí revolucionando a vida dos outros através da cadeira de roda. E isso que é o grande barato, Mário, a gente trazer, né, essa responsabilidade e mostrar que dá para fazer bem feito. E a tua gestão está sendo bem feita, com qualidade, com equipe técnica escolhida a dedo. Você já mandou um abraço aí para todo mundo, mas o que falta? O que falta, de repente, para o Mário botar a cabeça no travesseiro e falar assim, caramba, missão cumprida? Então, Anderson, não vou esconder, né, que meu sonho é ver o Brasil de volta na Paralimpíada, no basquete cadeira de rodas. E eu tenho certeza que o caminho é esse, de renovar, de respeitar, que é muito... Anderson, é muito difícil você dizer não para os seus ídolos, né, de tantos tempos, né, você vê jogadores espetaculares, mas que o tempo chega para todos. Com certeza, chegou para mim. Chegou para mim também, chegou para o Itamar, mas o importante é você tratar todos com carinho e com respeito. Então, o meu sonho é o sonho de todos os basqueteiros, ver o Brasil nas Paralimpíadas. E eu tenho certeza que esse apoio que nós estamos tendo, essa união entre os clubes, entre os atletas, todo mundo imbuído do espírito de ver o basquete crescer cada vez mais. Estão acontecendo coisas no basquete que era só sonho. Então eu acho que é importante agora a gente falar da autoridade desse país gigantesco, prefeituras municipais, governo estadual, governo federal, para acampar a política pública do basquete. Então, a câmera é tua, vai lá. Convido você aí, autoridades públicas, né, a apoiar o basquete de cadeira de rodas. Porque quando você apoia um atleta do paradesporto, Anderson, quando você apoia o esporte, é menos um lá na fila para pedir benefício, né, Anderson? É um BPC. É menos um. Não, todos os atletas, a maioria dos atletas hoje, eles têm aí o seu ganho através de bolsas atletas. Essa parte é muito importante. Programas, quer dizer. Eu falei isso com você logo no início, que você é um cara envolvido na política, né? Que o Rio de Janeiro está precisando muito dessa ajuda. Aí, ó, olha só, fala aí, Itamar. Prefeito de São Gonçalo, prefeito de Niterói, do Rio de Janeiro, nós não temos apoio para a modalidade no Rio de Janeiro inteiro. Talvez o prefeito... Então fala ali, fala com os prefeitos ali. O prefeito de Campos, de Macaé, parabéns pelo apoio que tem dado à modalidade aí. Porque aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo, a gente não tem tido apoio na modalidade. A gente precisa de bolsa para que incentivar esses atletas a chegar e conquistar esse espaço que eles buscam na seleção, que o material é muito caro. Hoje a gente tem 6 equipes aqui no Rio de Janeiro. 6 equipes. No estado. A gente tem muita dificuldade em realizar o campeonato carioca. Então você que é empresário, que está vendo o nosso programa aí, vem um produto de qualidade para associar sua marca, né, Mário? Temos a confederação no estado do Rio, né? A confederação no estado, temos a federação aqui, a FBA. Eu tenho certeza, Itamar, já vou profetizar. Tinha dificuldade, que a partir da audiência aqui do programa, eu tenho certeza que vai mudar. Vai mudar esse cenário. Aproveita essa oportunidade, Itamar. Fala e deixa o teu contato aí para materiais adaptados esportivos de vida diária, né? Então, nós temos uma oficina adaptada, que fica no Rio do Ouro, né, Niterói, onde a gente, qualquer material, qualquer adaptação que você precisar, tanto de carro como de casa, qualquer coisa, pode procurar a gente. O telefone está aí anotado aí embaixo. Está à disposição. Se a gente não puder atender, eu costumo dizer que a gente procura a ajuda da universidade. Maravilha. Agora, no minuto final, a palavra aí do nosso presidente, falando com a câmera aí, deixa um recado aí para o teu público, para quem está nos assistindo no programa Mais Inclusão. Obrigado. Anderson, primeiro eu agradecer aí o programa Mais Inclusão pela oportunidade de estar falando do basquete, da nossa vida, né? Viver esse momento entre amigos aqui, né? Agradecer a você, dirigente de clubes, atleta, todo mundo que acredita que o basquete pode mais. E vamos conseguir mais. Olha, o MB está convidando você aí de 20 a 25 de maio para acompanhar na CBBC TV o campeonato Supercopa Feminina, que vai ser em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E dali... solta a corda, campeonato até dezembro, e você, empresário que quer apoiar o basquete de cadeira de rodas, aí os contatos estão aí embaixo, fazer igual antes. Os contatos estão aqui, manda lá um oi pra gente, e teremos muito prazer de ter a tua empresa, né, associada a essa a modalidade número 1
do Brasil e do mundo. Muito obrigado, Anderson, parabéns pelo programa. Obrigado você, Tamar, Mário, oportunidade gigantesca de estar aqui falando com vocês. Claro que a gente queria falar muito mais, o tempo se esgotou, mas entre em contato com essas feras. O programa Mais Inclusão está aqui feito com muito carinho para a gente, como falou anteriormente, desmistificar o tema pessoa com deficiência e botar de uma forma bem natural esses dons que Deus nos deu na cadeira de roda, no esporte paralímpico, enfim, na vida diária e nas atividades sociais. Então a gente quer agradecer muito essa oportunidade que o Correio da Manhã, através da TVC, está nos dando de fazer esse programa com muita naturalidade, com muita qualidade para você. Então a gente se despede. Obrigado pela audiência e muito obrigado por tudo que a gente está realizando aqui, que é qualidade para você. Um forte abraço e fique com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.